Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Nesta aula, nós iremos falar sobre artes integradas. Você sabe o que significa artes integradas? Será que a ideia de artes integradas não vem do sentido de juntar as linguagens para ver o que há, para ver no que dá? Juntar as linguagens, como por exemplo no teatro, quando a gente entende que o teatro ele se dá não só pela fala, pela interpretação do personagem, como também pelo seu entorno, ou seja, a cenografia, que é referente ao cenário, a sonoplastia, que é referente à trilha sonora e os sons ambientes, que mais? Iluminação, a iluminação que ajuda muitas vezes não, que ajuda a contar a história dependendo da proposta do diretor da cena, a dramaturgia, que é o texto escrito para teatro. Então, o teatro dentro de si engloba várias linguagens para que ele consiga dar conta da sua narrativa, da sua proposta. Como objetivo, nós iremos conhecer e analisar as artes integradas e as suas relações com as tecnologias. Será que arte e tecnologia têm algo a ver? E artes integradas com tecnologia, como assim? A que se refere? O que significa então integrar algo? Como nós já dissemos, tem a ver com a junção de linguagens em prol de um entretenimento ou em prol de uma reflexão no meio artístico. Após a Segunda Guerra Mundial, um novo panorama é caracterizado pelo avanço da globalização, cultura de massa e desenvolvimento das novas tecnologias e mídias. Após a Segunda Guerra Mundial, o artista ele vai se ressignificar. Até ali nós vivíamos desde os fins do século XIX até 1945, meados ali de 1945, nós vivíamos a arte moderna. Mas a Segunda Guerra Mundial fez com que o artista se ressignificasse, propusesse um novo diálogo frente ao seu trabalho, frente à função da arte, ao conceito de arte. E a partir disto, nós vamos ter uma linguagem se redirecionando de maneira que agora a arte ela vai propor uma reflexão sobre ela mesma. Nesse sentido, a arte contemporânea passa a ser interpretada por todos à sua própria maneira. Ou seja, quando eu entro em contato com uma obra de arte contemporânea, eu faço uma leitura, você faz outra. Não quer dizer que a minha ou a sua está errada, não. Quer dizer que a partir das nossas experiências de vida, nós vamos ter uma interpretação a partir da obra exposta, apresentada. Então, veja, junto a isso, as tecnologias vão se somar para poder, não digo facilitar, digo para poder aprimorar o uso da arte, o pensar arte, o discutir, debater arte. Nesse panorama, a arte vai oferecer experiências inovadoras. Antes, o que jamais havia sido pensado sobre junções tecnológicas em relação à arte, agora ela passa a existir. Claro que, se você for falar de óperas no século XIX, você vai ter toda uma engenharia que permite a contação de uma ópera e que você vê que ali é a tecnologia sendo usada a favor da ópera. Se você for pensar o teatro, você também vai ter o uso de toda uma engenharia para contar a história. Mas aqui eu estou dizendo quando a tecnologia agrega-se à história como parte significativa e importante da obra para que você faça a leitura necessária. As artes começaram a se integrar cada vez mais e também a integrar recursos tecnológicos, principalmente os digitais. O computador vai fazer parte da obra. Hoje o celular faz parte da obra. Então são vários recursos digitais que os artistas se apropriam para poder narrar a tua ideia, para poder apresentar a tua proposta, abrindo espaço para a diversidade de estilos, perspectivas, técnicas e abrangência de linguagens artísticas, como a performance
happenings, instalações e videoarte. Veja, a performance. Você já viu uma performance? A performance, ela utiliza do corpo do ator, mas ela também utiliza de linguagens à sua volta que vão muitas vezes se agregar, vão ser necessárias para a construção da ideia. Ela não é suporte, ela é parte da obra. O happening, você sabe o que é um happening? Para o happening, não necessariamente você precisa de atores. O público em geral, faz parte da obra e não necessariamente você vai ter atores. Você vai ter meios, equipamentos que vão te proporcionar uma experiência até então não vivida. Instalações, o que seriam as instalações? Aquelas, quando você, por exemplo, tem uma exposição sobre o meio ambiente, é um exemplo. Então você vai usar um espaço para montar a tua obra, apresentar a tua ideia, e o público pode ou não fazer parte, o público pode apenas apreciar, como ele também pode tocar, e nesse sentido, quando ela é desmontada e levada para um outro ambiente, você teve ali uma instalação. E videoarte, videodança, por exemplo, o vídeo não filma a dança, ele é parte da dança, olha que legal, né? Então, a partir de 1945, a arte vai se ressignificar de diversas formas. Compreender esse mundo de criações que envolve a arte e as tecnologias é ir além do uso das máquinas, é observar como diferentes artistas as utilizam para humanizar as relações entre as pessoas. Então, a intenção da arte contemporânea vai ser uma só: humanizar as relações entre as pessoas. Porque isso tudo fruto de pensamento a partir dos destroços da catástrofe que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Da desumanização, desse processo de desumanização das pessoas durante a Segunda Guerra Mundial, não de todas no geral, mas de uma parcela que dominava, que comandava a guerra, e as pessoas começaram a perder as esperanças, as pessoas começaram a desacreditar em tudo. A Segunda Guerra Mundial durou aí mais de 5 anos, imagine uma guerra que dure mais de 5 anos, assolando a humanidade afora, até mesmo os países que não estavam envolvidos direto na guerra sofriam consequências em relação à Segunda Guerra Mundial. E foi preciso levantar uma reflexão, propondo uma discussão da arte sobre a função da arte. Olha só, e aí vamos chamar isso de arte contemporânea. Agora eu vou propor uma atividade para vocês, como a arte interagiu com os meios após o fim da Segunda Guerra Mundial. Pense e eu já volto.
E aí, galera, conseguiu responder? Nada muito difícil. Como sugestão de resposta, eu direi que as artes começaram a se integrar cada vez mais e também a integrar recursos tecnológicos, principalmente os digitais. Lembrando que não é suporte para a arte, eles integram a arte como parte da reflexão, certo? Bom, observem a imagem ao lado, por favor. O que você vê? Que leitura é possível fazer? O que você sente? O que você pensa? Bom, nessa fotografia temos um enorme grafite colaborativo. O que é grafite colaborativo, hein, gente? Criado a partir da contribuição com ideias de milhares de pessoas para o projeto Ópera Voadora Urbana. Então, logo, grafite colaborativo, contribuição com ideias de pessoas, certo? E ele foi pintado por drones na cidade de Turim, na Itália. Veja, aqui o aparelho tecnológico, o drone, é utilizado para a criação do grafite. Agora, eu pergunto, e aonde entra o artista nessa hora? Aonde está o grafiteiro, né? O artista é o drone ou é a pessoa que comanda o drone? Veja que legal, né? Então você tem o artista se apropriando de um material tecnológico para construir a reflexão da sua ideia. O experimento no Parque Aurélio Peccei, marca a primeira vez que vários drones são usados para criar uma obra de arte colaborativa em uma superfície vertical. E aí, olha só, o resultado foi, olha só, esse grafite que para você pode trazer um significado, para mim pode trazer outro, mas é óbvio que o significado maior está para aqueles que vivem lá em Turim, na Itália. Eu vou pedir para que vocês observem essas imagens, vou dar aí 1 minuto e a gente já se fala. E aí, galera, observaram? Bom, que referências existem no grafite? Aqui nós temos uma foto mais ampliada do drone trabalhando no grafite, aqui é o resultado final, e aqui é onde ele se encontra lá, gente, olha só. Né? Olha o tamanho da obra, certo? Olha, aqui, olha só que impressionante, né? Nós temos o planeta Terra, veja, e em cima, ou não o planeta Terra, né? Pode ser um outro planeta, que agora não me lembro o nome do planeta dos anéis, eu não sei se é Saturno ou se é Júpiter. Saturno, só lembrar os anéis de Saturno. Veja, os anéis em volta, pode ser Saturno. Aí temos árvores em cima deste planeta, temos casa, né? E daí você tem aqui, ó, prédios. Então você vai fazer uma leitura, ó, bem-vindo. É uma leitura, é um grafite que nos leva a pensar sobre o processo de colonização dos espaços para a sobrevivência da humanidade. Todo mundo sabe que pesquisa-se por aí, né, as agências internacionais de pesquisa no espaço
buscam pesquisas sobre sobreviver em outros planetas. Inclusive, há uma expedição que está programada para Marte neste século XXI, com a intenção de colonizar Marte, ver se há a possibilidade de ter vida. Existe todo um estudo, e aí esse grafite vai levar para essa reflexão sobre a busca de vida, de repente, em outros lugares. É necessário? Não é necessário? É bem forte esta presença das árvores em cima deste planeta, o que nos traz, então, para um pensamento sobre os cuidados com o meio ambiente que todos nós devemos ter. Mostrar o que há de novo é a marca principal do Philae, que vem crescendo continuamente em suas 48 edições. Deem uma olhada na fotografia ao lado. O que isso parece e a que se refere? Além de games e obras que fazem uso dos mais avançados óculos de realidade virtual, o festival Philae mistura arte e tecnologia. Observem a obra ao lado. A instalação A Sense of Gravity do holandês Theo Vonk permite que o visitante experimente uma nova forma de perceber a gravidade. Veja só que ideia legal a dele, para que, aqui no caso, o apreciador vai fazer parte da obra, certo? Que é a instalação do artista Theo Van Ark. E aí o artista, o apreciador, que somos nós, quando vamos visitar esta obra, nós vamos ter essa experiência de perceber a gravidade na prática. Durante 2 anos, o artista pesquisou como os corpos humanos percebem e reagem à gravidade. Ele criou uma máquina e o espectador a se submeter a uma experiência física. Legal, né? Eu mesmo gostaria de participar dessa experiência. Vamos agora então a mais uma atividade. Qual a necessidade da compreensão entre arte e tecnologia no que tange os artistas? Pense e eu já volto.
E aí, galera, nada tão difícil, veja como sugestão de resposta, compreender esse mundo de criações que envolve a arte e as tecnologias é ir além do uso das máquinas, é observar como diferentes artistas as utilizam para humanizar as relações entre as pessoas. Nessa aula, conhecemos e analisamos as artes integradas e suas relações com as tecnologias. Eu espero que você tenha gostado e até breve.